está aqui na Feira do Livro e eu estava comentando com o Douglas que muitos amigos nossos e até algumas pessoas que acabam caindo de paraquedas assim no canal, perguntam, porque sabem que nós temos 2 filhos em idade escolar e perguntam, né, como que é, quais são as diferenças e tal. E bom, não é basicamente o que a gente faz, né, assim, quando a gente inventou a ideia de Jerico, era para mostrar lugares e, enfim, coisas que a gente ia encontrando de interessante. Mas muita gente me perguntou e eu acho mesmo que é natural, porque eu também tinha muita essa curiosidade, né? Então eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com as crianças. Então eu tenho o Caian de 11 anos, só não sabe a idade do filho, não sabe. Aí tem o Caian de 11 anos, a Alice de 6. E acho que agora já é um bom momento da gente falar, porque eles já fizeram 1 ano, né? Nós estamos agora chegando ao fim do ano escolar, que é uma coisa muito diferente do Brasil, principalmente por conta do período, né? Então, aqui eles terminam agora em junho, as aulas começam o ano letivo de 2017 a 2018 em setembro de 2017. Então, os 2 foram super bem, eles não chumbaram, que aqui quando a criança repete, eles chamam de chumbar, chumbou. Umas diferenças, assim, bom, eles nunca tinham estudado em colégio público no Brasil. Eles estudavam numa escola muito perto da minha casa, que era uma escola assim, mais tradicional, escola particular, e que eu gostava muito. Eu tenho como comparar, como algumas pessoas me perguntam, mas é diferente da escola pública do Brasil. Eu não sei, porque o pouco que eu sei eram do que os meus sobrinhos que estudavam em colégio público, né, que tinham coisas que eram projetos que alguns professores realizavam, que eram incríveis, mas tinham outros que, no geral, a escola era muito ruim. Começa as aulas aqui, então você já tem logo contato com o professor, ou no caso do Caian, com o diretor de turma, que é aquela pessoa que vai ficar responsável por aquela turma. Então, quando o professor tiver com um problema, ou o aluno com problema com algum professor, a gente concentra tudo nela. Eu, como sou sempre fui assim, aquela mãe que se envolve mesmo com a escola, eu acho que isso é importante e tal, e participa e tal, logo eu me candidatei. Se eu não tivesse mais nada para fazer da vida, mas enfim, eu me candidatei para ser a diretora de pais, não é diretora de pais, que é tipo a responsável dos pais ali, né? Que não é só ficar assinando o ata. Então na reunião falou-se isso, eu vou lá e assino. E que é assim, tem algum problema, olha, falem comigo, eu falo com a diretora, de repente não pode ir, ou então tem ideias, e aí e também faço meio que uma ponte entre os pais da turma, com a associação dos pais e com a direção da escola. Então, claro, eu comecei e eu não sabia muito bem até onde eu posso ir, quantas ideias eu posso dar, o que está acontecendo na escola e tal. E eu comecei a me envolver e aprendi muita coisa. Mas eu acho que tem uma coisa que é básica, né? Que assim, pode ser qualquer escola com maior estrutura. Se os pais não estiverem interessados, você tem toda aquela estrutura, mas nada acontece. Eu sinto um pouco disso, assim. Na classe do Caian, que nem tem tantos alunos assim, são mais ou menos 12, terminou com 12. Só que não são sempre 12. A classe dele aconteceu de serem poucos alunos, mas normalmente é uma classe muito cheia, que é uma reclamação geral, inclusive dos professores. Isso eu estou falando da escola, basicamente da escola do Caian, tá? Que é uma escola que fica na Amadora, aqui de Lisboa. Oi? Muito cheias e tem muitos problemas. Alguns problemas são até bem assustadores, assim. Só que você percebe que a escola oferece várias coisas, mas que muitas vezes os pais, os alunos nem têm conhecimento. Então é aquele velho problema de comunicação, né? O que mais eu posso dizer? Teve uma coisa interessante. Logo quando o Caian entrou na escola,
Não agora do quinto ano. No ano passado, como a gente chegou em fevereiro, então as aulas já tinham iniciado, e até a gente ver toda a parte de documentação e tal, tinha que passar no posto de saúde, ver todas as vacinas e tal. Quando ele realmente começou, ele fez 2 meses de aula só, então ele fez de novo a 4ª série. Ele no Brasil já tinha se formado na 4ª série e fez mais 2 meses aqui. Era meio que para 3 meses. 3 meses. 3 longos meses. Eu conversei com a professora e depois eu contei história, então eu consegui conversar com vários professores, porque eu fiz algumas apresentações teatrais na escola. Conversando, o que eu senti assim é que, em geral, quando chegam brasileiros e famílias de brasileiros, as crianças vão muito mal. E isso foi uma coisa que a gente... E por que eu cheguei nesse assunto? Porque assim, tudo que o Caian ia bem, era uma coisa meio assim, nossa, o Caian foi melhor nas provas, melhor do que os meninos estão estudando agora. Nossa, isso ele já sabia, isso ele não teve dificuldade. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, mas por que ele deveria ter? Né? Assim, eu fiquei até com uma sensação, sinceramente, de que fosse algum tipo de preconceito. Mas depois, numa conversa mais informal, assim, eu percebi que não. Eles abriram o jogo falando que, de modo geral, quando os alunos vêm do Brasil, principalmente de escola pública, é sempre muito fraco. O que eles falam é que assim, a criança não tem um raciocínio rápido. É como se a criança tivesse aquilo decorado e não aprendido de verdade. Então, enfim, eles falam que, no geral, é muito difícil. A criança costuma reprovar, chumbar, para depois engrenar. E isso eu fiquei bastante triste, né? Porque, pronto, não foi a nossa realidade, graças a Deus, mas poderia ter sido, né? Por vários motivos, enfim. Que a gente também não pode falar de uma coisa que nós não vivemos. É só o que eu ouvi, né, da professora. Outra coisa que eu achei engraçado, mas aí muito particular, era uma coisa que eu esqueci de pensar sobre isso, que as crianças, principalmente a Alice, que o Caian não, né, já veio alfabetizado, e por mais que ele pegue um jeito de falar, eles não percebem isso, mas nós percebemos que os portugueses têm uma cantarinha, e que é engraçado. Só que eu não tinha emocionalmente me preparado para isso. E a minha filha, a Alice, que é de 6 anos, ela está sendo alfabetizada em português de Portugal. E é engraçado porque muitas vezes eu falei, Flor, não é assim que se pronuncia, né? Por exemplo, Portugal, eles dizem Portugal. Então, se escreve com O, mas se pronuncia com U. Então, várias vezes eu corrigia, e o Douglas também, corrigia ela, não é assim que se fala, é com O. E aí a gente percebeu que nós começamos a confundir ela. Depois que eu tive uma conversa muito franca com a professora, é que eu falei, olha, professora, então algumas matérias eu vou acreditar no que ela disser. Porque às vezes ela fala, não é assim, mãe, a professora disse que não é assim. E outra coisa que eu não estava preparada emocionalmente é que ela é muito novinha, né? Então é normal que ela use gírias e que ela fale, e que ela já começa a ter uma cantadinha que não é a minha, que não é a que nós usamos no Brasil. E é muito, eu não sei, de repente alguém vai falar, ai, que coisa mais idiota. Mas isso é uma coisa que eu não estava esperando. E me dá uma sensação assim de, não, mas não é assim que nós falamos. Eu fico com medo dela perder a identidade, a nossa identidade de brasileiros. Enfim, mas isso é uma coisa que eu e o Douglas a gente tem discutido muito, que é o quanto a gente passa desde olha como é no Brasil, como é aqui, olha, é diferente, não é? Para que ela nem deixe de saber como é no Brasil, certas coisas, enfim, e alguns nomes, desde coisa mais simples até. Lá no Brasil não é assim que a gente come, não é dessa forma que a gente chama esse alimento, até aprender o que é aqui também. Por que não aprender, né? Então nós estamos aqui em Portugal, amanhã podemos estar onde? Na Espanha, podemos estar
nos Estados Unidos. Segura o balão na sua cara. Ai, eu tinha anotado um monte de coisa. A nossa família, essa do lado de cá, tipo mãe e os filhos, tirando o Douglas, nós somos uma família que, assim, nós não gostamos de acordar cedo. Não tá na minha genética isso. Não veio. E o que acontece? Então, no Brasil, eles sempre estudaram meio período e no período da tarde. Então, dá aquela acordada, tranquila, entendeu? Não, pera, você tem que explicar por que eles estudavam à tarde. Por que eles estudavam à tarde? Já pra ficar falando os detalhes. Não, tem que falar. Eu estudava à tarde porque facilitava um pouco a minha vida. Ah, ótimo. Porque eu não precisaria acordar cedo, então, porque eu durmo muito tarde, porque à tarde, no fim... Não me distrai com o balão. Porque à noite é quando eu estudo os meus textos, é quando eu escrevo textos, é quando eu vou, muitas vezes até ensaiar, quando eu vou preparar orçamentos, enfim, para a produtora, né, que tem no Brasil. Então, eu trabalho muito à noite, na parte da tarde e à noite. Então, eu de manhã sempre estive com eles, tirando, obviamente, em dias que eu tinha espetáculo, tinha algum trabalho de teatro empresa, mas na maioria das vezes... Eu estava em casa, a gente podia acordar tranquilamente 9h30. O papai regalou os olhos. Tá bom, 10, vai. 10h20, não se fala mais nisso. Douglas, para de ser sacanagem. Enfim, aí a gente acordava, se tinha que fazer a liçãozinha, ia fazer a liçãozinha. Aí almoçava, tomávamos banho, eu dava banho nas crianças. Eles comiam da comida que eu mesma fazia, entendeu? E depois ia pra escola, eu deixava na escola ou ia pra 2D, né, pra produtora ou, enfim. Ou, normalmente eu agendava reunião à tarde, então assim, tinha toda uma vida esquematizada. Aí fiquei com fogo no chibito para essa ideia de Jerico, de vamos para Portugal e vamos ver como é o mundo e vamos lá. E aqui a escola do Caian, por exemplo, que hora você entra, Caian? 8h20 começa a minha aula de manhã e acaba da madrugada. Não, 11h30 não. Não, acaba 1h30. E depois, às vezes, tem aula à tarde, das 6h25 ou no 12h25 quinto ano, às 4h55. Ele fala com uma revolta. É assim, no período do quinto ano, a partir do quinto ano, eu sei que também depende de escolas, mas no geral, na escola pública, no quinto ano, tem algo, por exemplo, tem dias que no período da tarde não tem aula, e algumas tem que são, como chama o nome? Apoio, né, que fala? Apoio. Então, por exemplo, o Caian, que é um menino muito estudioso na vida dele, o professor, como recompensa, tirava do apoio, então ele não precisava ir. Então, teoricamente, ele só estuda na parte da manhã. Aí ele falou, mãe, vamos arrumar uma escola que seja só à tarde? Mano, não existe, mano, não tem. E da Alice, que me dói o coração, ela entra às 9, que eu acho um horário ok, assim, muito decente, muito bom. Não acho ruim. Mas ela fica até as 5. Ai, filho, tá doendo. Ela fica até as 5h30 da tarde. Pronto, agora eu já me acostumei. Não tanto, mas me acostumei um pouquinho. O ano passado também já era assim, eu. Sim, sempre foi. Só que é muito triste. Eu acho muito triste. Da gente não poder almoçar com ela. Eu acho triste. Não sei, eu acho muita coisa. Quando eu fui pra primeira reunião, eu falei assim, como que é assim? Ficar tudo dentro da sala de aula? E óbvio que não. Então, ela se perguntar, ela adora. Eles param no horário de almoço, aí tem um horário grande, tem um intervalo grande de manhã, tem outros intervalos à tarde. Por exemplo, ela não fica só com a mesma professora, depois tem aula de artes, aí tem com a professora de música. Então, assim, são outras tantas atividades, entende? Enfim, eu gosto de que eles tenham muito tempo para não fazer nada. O TPC aqui... Olha, eu vejo as mães orgulhosas e falando, nossa, eles têm muito TPC, então chega em casa já vai fazer TPC. Eu acho que eu sou a única mãe que levanta e fala assim, eu gostaria que fosse menos o TPC. Mas, meu Deus, eles têm que ter horário para não fazer nada. TPC é trabalho para casa. A outra coisa também, gente, eu não tenho um roteiro nesse vídeo, né? Tá meio bagunçado. Outra coisa que eles chamam que eu acho muito legal
Não é reunião de pais e não é o pai, a mãe, não. Eles chamam de EE, que é o encarregado de educação, que eu acho genial. Inglês. Eu não sei explicar, só que eles aprendem inglês. Ayan nunca gostou, ele tinha inglês na escola particular, mas se você pergunta assim, o que você sabia de inglês? Nada. Pouquíssimas, o básico, sabe o nome de cor, mas não sabe ter um diálogo, não sabe escrever, não sabe ler. E é impressionante, eu não sei como, eu tô tentando investigar como é que eles ensinam inglês de um jeito que as crianças aprendem. O que tem até o 8º, 9º ano, você faz inglês, depois chega um determinado momento que você escolhe uma segunda língua. E aqui, gente, é impressionante. O mundo, a sensação que eu tenho, eu falo pro Douglas, que o mundo fala inglês, menos eu. Essa menina tá se comunicando com uma menina da China, que obviamente não fala, ninguém fala chinês, fala inglês. Ele já tá se comunicado, ele tá se virando. E eu falei, gente, eu vou pedir para participar das aulas de inglês do colégio público, porque, bem, a gente ficou comentando que aqui é muito comum, eu devo ter falado em algum vídeo desses, assim, onde é normal, principalmente quando eu tô indo em algum trabalho, alguma gravação, principalmente dos mais jovens, eles falam, sabe assim, quando você tá conversando normalmente, de repente a pessoa põe uma expressão em inglês, ou uma frase, ao invés dela falar em português, ela fala em inglês. Eu sempre fico com aquela cara de paisagem, né? Tipo, ou então daquela risadinha, sabe aquele coisa? Tipo, pra dar aquela disfarçada. Você corta isso, tá vendo, Alice? Ah, você tá cuidando da irmã? Ah, cuida da irmã. Não, mas aí Posso terminar? Então, isso é mais ou menos o que o Kayan tem pego, assim. Então, vira e mexe, ele põe uma coisinha de inglês, porque é normal dos adolescentes, dos mais jovens, principalmente, falar inglês. Por exemplo, a professora do Kayan do 4º ano, quando ele entrou, ela comentou, eu tô com um Kayan novo e eu estou com um menino que acho que era acho que é Afeganistão. Do Afeganistão. E o menino, para se comunicar, falava inglês. Então a professora tinha que dar sua aula normal no 4º ano e falar com ele em inglês também. Ensinando, tipo, uva, o que é o... ensinando a escrever uva, fala uva. Tipo de coisa. Uma coisa também que eu aprendi participando de várias reuniões, né? Eu tô muito envolvida com a Associação dos Pais, então há palestras sobre educação e cultura. Eu entendi também que é muito comum na região onde a gente mora, aqui da Amadora, que aqui é como se fosse uma região de passagem. De gente, de muitos imigrantes, de todo lado. E eu descobri, né, em uma dessas palestras que eu participei, que só lá nas escolas que fazem parte do agrupamento da Amadora, são 55 nacionalidades matriculadas na escola. Isso é incrível. Isso é incrível, a gente do mundo inteiro que quando vem pra cá, até porque é muito mais bairro, né? Os lugares são mais, por ser mais bairro, também tudo é um pouco mais distante do centrão de Lisboa, então tudo também é mais barato. Como tem muitas famílias, então, sei lá, tem muitas famílias indianas, muitas famílias angolanas, cabo-verdiana que fala, será? Bom, enfim, quando uma família também vem, é normal que ela vai ficar ali entre os seus. A gente só não achou os nossos, né, Dô? Eu ainda não achei uma família de brasileiro na Amadora. Enfim, será que falamos de tudo? Fala da alimentação rapidinho, que tá acabando a bateria. É verdade. Então, assim, nós não pagamos nada, é escola pública, nós pagamos... Esse ano, por acaso, entrou um projeto, o ano passado, né? Quando eu falo esse ano, na verdade eu quero dizer ano letivo. 2016 a 2017, as crianças ganharam os livros do primeiro ano. E eu sei que a cada ano vai mudar. Então, por sorte, a Alice vai pegar o primeiro ano, ganhou os livros, no segundo ano vai ganhar os livros, no terceiro até o 4º ano. Do Kayan, nós tivemos que comprar os livros. Nós gastamos em torno de 180 euros. Porque nós compramos. Da Alice, nós compramos os livros de atividade. Alimentação. Você tem lá o cardápio, você pode acompanhar tudo pela internet
e você abastece, nós pagamos, quanto é, amor? 1,46 o almoço e 40 centavos o lanche. 1,40 um lanchinho, e a gente sabe que vai ser ofertado leite para ela. Mas aí à tarde tem iogurte, tem o almoço, depois tem iogurte, tem sempre um pão com um chouriço, uma fruta junto, enfim. Assim, Não é? Ele fica com o cartão na mochila, então conforme ele passa ali, já registra, pã, e a gente consegue, como pais, acompanhar assim, meu filho entrou, tá na escola mesmo, saiu, entrou. No caso, o Caian a gente poderia pagar ele almoçar na escola. Muito pertinho, é pertinho, né? Para de ser palhaço.